alegro muito, queridos. Eu me alegro muito porque nós podemos perceber nesse texto um cenário interessante. Nós podemos perceber nesse texto, meus amados irmãos, que por permissão de Deus, aqui está um texto onde eu posso tranquilamente dizer aos meus amados irmãos que aqui está a vontade permissiva de Deus, quando na verdade, meus amados irmãos, o povo hebreu, o povo de Israel, infelizmente, meus amados irmãos, eles em alguns momentos vacilavam diante de Deus. E queridos, diz a palavra de Deus que aquela cidade de Judá, ela fora sitiada, ela fora cercada, ela foi completamente dominada pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E é interessante, meus amados irmãos, deixar claro que todo reino, quando ele conquistava um outro reino, meus amados irmãos, eles escolhiam os homens, os soldados fortes, os homens fortes, para compor a guarda daquele reino que dominava. Ele escolhia, meus amados irmãos, no palácio real, aquelas pessoas que poderiam servir o rei. Ele escolhia, meus amados irmãos, as peças ou ouro e outros objetos valorosos, eles escolhiam para levar. E algumas pessoas eles deixavam abandonados na cidade, depois que destruía a cidade completamente. Outros eles matavam. E meus amados irmãos, 4 jovens, além de outros judeus, além de outros servos de Deus, além de outras pessoas que foram levadas, a palavra de Deus dá um destaque a 4 jovens que foram levados cativo pelo rei da Babilônia. E meus amados irmãos, e Jeoaquim, ele reinava. Jeoaquim, ele era rei de Judá. E meus amados irmãos, Jeoaquim, ele perde a batalha contra Nabucodonosor. O exército de Nabucodonosor era maior, bem mais preparado. E Nabucodonosor vence e toma e leva preso, leva, meus amados irmãos, como escravo, leva ali tanto o rei como aqueles jovens e mais outras pessoas. E diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, que aqueles homens se apresentaram ou foram convocados para se apresentar diante do rei. E meus queridos, mas antes deles se apresentarem diante do rei, meus amados irmãos, eles tinham que estar como o rei gostaria que aqueles jovens estivessem. Não era de qualquer forma que eles deveriam apresentar-se diante do rei, entende? Eles teriam que ter uma vestimenta adequada, eles teriam que ter uma aparência adequada. Eles tinham, meus amados irmãos, que ter todo um preparo, todo um ritual para aparecerem diante de Nabucodonosor. E eu fico, meus amados irmãos, eu pego esse texto, eu fico analisando que, queridos, nos dias que nós vivemos, meus amados irmãos, muitas pessoas não se preocupam em aparecer-se diante ou à presença do nosso Deus. Muitas pessoas, meus amados irmãos, não se preocupam quanto à aparência. Muitas pessoas não se preocupam como irão se apresentar diante de Deus e querem de qualquer forma ou de qualquer jeito, com qualquer vestimenta, achando e dizendo que Deus ele quer o coração. Mas a palavra de Deus nos ensina que do que está cheio ou do que fala a nossa boca, assim está o nosso coração. Do que está cheio o nosso coração, assim a nossa boca fala. E meus amados irmãos, se nós nos procedermos mal, o nosso coração ele está cheio de maldade. E queridos, e aqueles homens não poderiam apresentar-se diante do rei de qualquer jeito. Ele tinha que apresentar conforme orientação, conforme o pré-requisito do rei Nabucodonosor. E a palavra de Deus, no versículo de número 3, meu querido, diz a palavra de Deus: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real
com um dos nobres, jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fosse competente para assistir no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Na verdade, meus amados irmãos, se nós percebermos, lermos a história, perceberemos, meus queridos, que o rei ele estava interessado em ensinar, em orientar alguns caldeus, alguns judeus. E esses judeus, eles orientariam os demais que foram escravizados ou presos. E ele pede justamente para alguns da linhagem real, alguns homens bonitos, alguns jovens bonitos, sem defeito, instruídos, versados, ou seja, inteligentes, cultos, para apresentar-se ao rei, para instruir com relação à cultura dos caldeus. E meus amados irmãos, desses 4 jovens, 4 está entre eles, meus queridos, Daniel. E Daniel foi um dos escolhidos para se apresentar ao rei. E depois disso escolhe Ananias.